Então estamos aqui com João de Deus Brito, Peixoto Brito. João de Deus Peixoto Brito, mais conhecido como Joca Brito, né? Isso, É o atual presidente da Associação dos Naturais Amigos de Angola, né, João? exato. Residente em Itajaí, quanto tempo? 47 anos, 47 anos, uma vida toda, né? desde 1976, né? Então, desde 1976. Então, nós estamos apresentando no nosso canal de YouTube a presença desses angolanos aqui em Itajaí, na região da Foz do Itajaí, a partir do trabalho de monografia do Euclides da Cruz, que é também ligado, né, a esse movimento da associação, até porque o cunhado dele, o Toninho, né, Isso, também Toninho. veio junto e está morando aqui. Então eu vou pedir que o João possa nos contar, até porque ele é testemunha ocular da viagem, né, na qual eles tiveram que vir para o Brasil. Ele vai contar como é que foi a viagem, por que Itajaí e como é que se organizaram aqui. Então, só para abrir a nossa conversa, João, eu vou lembrar um pouco aqui a manchete do jornal A Nação de 20 de janeiro de 1976. A manchete é a seguinte: fugitivos da guerra de Angola chegam em Itajaí. 4 barcos angolanos atracaram na manhã de ontem no porto de Itajaí, trazendo a bordo cerca de 84 pessoas. Entre elas estava o Joca Brito. E tem uma outra manchete de um outro jornal do dia 24 de janeiro de 76, o Jornal do Povo, que já tinha um título diferente. O título: Brasil, Terra Prometida. Acham-se ancorados no porto de Itajaí 4 barcos pesqueiros procedentes de Angola, com 85 pessoas a bordo. NDP, uma criança, nascera a bordo durante a viagem, que fizeram a travessia do Atlântico com destino ao Brasil em 19 dias. Então, Joca Brito foi testemunha ocular. Ele esteve lá, ele viveu esses dias de tensão, de expectativa. Então, eu vou pedir que Joca puxe pela lembrança. Tu tinha quantos anos na época, João? Na época tinha 13 anos. 13 anos. O que, que 13 você se anos. lembra? Eu me lembro praticamente tudo, né? É uma idade que a gente até, por curiosidade de outras coisas, já nós começamos a puxar mais pelas coisas e me lembro de tudo que se passou, de toda a viagem, dos dias que antecederam a nossa saída, depois que nós chegamos aqui, me lembro de tudo. E viajar nessas circunstâncias, ter que viajar nessas circunstâncias, muitas pessoas não têm a dimensão, né? Porque essa é a grande diferença dos que imigraram e os que tiveram que migrar, né? Então, no caso de vocês, vocês tiveram que migrar porque as tensões na região da guerra de independência, da guerra civil, estavam tensas. Conta pra gente. É verdade. Cada um que vai para outros países tem as suas condições, né? O nosso foi um caso de refúgio mesmo, de se retirar talvez com medo de alguma repressão que possa acontecer com as nossas famílias, tudo, né? Então, foram dias que antecederam a nossa partida, que as coisas estavam quentes, como a gente falava lá na época, né? Estavam muito quentes porque havia invasões de tropas, invasões de tanques de guerra, de soldados, e então arquitetaram essa nossa fuga, né, para fora, né? A princípio, lá no início mesmo, ninguém sabia o nosso destino. Depois, aos poucos, conforme Uhum. inclusive nós saímos de Angola, só para contar um pouquinho, Sim. saímos de Angola no dia 5 de novembro de 1975 e rumamos para a Namíbia, que é o antigo sudoeste africano, Uhum. né? Que era uma colônia da África do Da Sul. frente. Depois foi independente e virou Namíbia, né?
nós aportamos em Alves Bay, né? Um porto, uma cidade pesqueira, litoral. Então, de Angola, da Baía Farta, da província de Benguela, nós levamos até o Alves Bay 5 dias de viagem, né? E as conversas que tinham na época era que nós iríamos ficar na Namíbia, né? Até as coisas esfriarem, né? Para que retornássemos seguros para a nossa terra. Mas eu acredito que os nossos pais, juntamente com os administradores da empresa que os pais trabalhavam, já sabiam de toda essa viagem arquitetada que nós iríamos para outro lugar, né? E lá na Namíbia ficamos quase 2 meses, né? Chegamos dia 10 de novembro de 75. E só saímos da Namíbia dia 31 de dezembro de 75. Então, esse período foi para, inclusive, só voltando, os 4 barcos que chegaram aqui, na verdade, para a Namíbia foram 5. Né? Saíram 5 barcos da Baía Farta. Né? Então, eram 3 traineiras, né? Um barco de arrastão, que é o que nós viemos, e um barco frigorífico. Né? Eram os 5 barcos. E lá na Namíbia foi vendido um. Né? Uma traineira foi vendida na Namíbia para que essa verba da venda pudesse abastecer os outros 4 barcos de alimentos, combustível, né? Água, para que a gente pudesse fazer essa viagem. Então aí que a gente soube que viríamos para o Brasil, né? E muitas pessoas nos perguntam por que o Brasil, por que Itajaí, por que Santa Catarina. Tá? Tem um porém, tem um porquê. Tem um porquê. Brasil por causa da língua portuguesa. Certo. Porque nos facilitaria, né, todo o nosso reinício de vida. Né? Itajaí e Santa Catarina por causa do porto pesqueiro. Porque os nossos pais lá na Baía Farta, em Benguela, todos eles trabalhavam em barcos de pesca. Todos eram pescadores ou trabalhavam noutra atividade, mas dentro dos barcos. Então, esse foi o grande motivo para que nós chegássemos aqui, né? E, inclusive, nos ajudou muito, por causa, principalmente, da língua portuguesa. Nos facilitou a comunicação. Claro que tinha alguns bordões diferentes, algumas palavras diferentes, mas conseguíamos nos comunicar, né, livremente. Então, esse foi um dos motivos. Né? E toda viagem, eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, tivemos destes 19 dias, claro, da Baía Farta até na Namíbia, 5 dias. Da Namíbia até o Brasil, até Itajaí, foram 19 dias de viagem. Então, desses 24 dias viajando em alto mar, nós só encontramos dificuldades praticamente 2 dias. Foram 2 dias de mar revolto, 2 dias que nós, dentro do barco, não conseguimos comer, que a gente diz a comida de panela, né? Comida, só nos alimentamos de frutas, de leite, alguns iogurte, outras coisas, porque as panelas não conseguiram, né, se segurar em cima do fogão. Então foram só 2 dias. O resto da viagem parecia uma viagem de turismo. Foram dias ensolarados, noites estreladas, luar. Tá? Claro que em alto mar tem sempre o tamanho das ondas, né, e tudo, mas não encontramos dificuldades para a viagem. Né? Foi uma viagem de refúgio, mas ao passar dos dias a gente ia se ambientando naquele nosso quintal, que é o convés do barco, né? Só para reforçar, os 4 barcos chegaram aproximadamente 83, 84 pessoas, né? Só que só no nosso barco tinha 53. No nosso Era o barco. maior? Não era o maior. O maior era o barco fábrica, que era maior. O nosso é que, na verdade, nós viemos em 8 famílias, 53 pessoas a bordo, é porque eram todos os que estavam no convívio, que eram cabo-verdianos, que tinha tipo uma comunidade também separada, né, que trabalhavam em Angola, né. Os nossos pais eram
de Cabo Verde, né? Eram os provenientes de Cabo Verde que foram para Angola trabalhar, ganhar a vida, né? Então lá constituíram famílias, então os filhos todos são angolanos. Eu Então, tive, João, a oportunidade de conversar com o seu falecido, ele é falecido já, o pai da Eugênia, o seu seu Felipe, Felipe, e ele me contou um pouco, né, dessa trajetória deles de Cabo Verde para Angola, né? Que ainda era exato, a época também do governo português, português, e eles foram levados para lá meio que punidos, né? Porque eles tinham um movimento de contestação sim, ao regime de trabalho e Cabo Verde, aí eles foram, de certa forma, transferidos para Angola, né? sim, E lá constituíram família, né? exatamente. Houve esse remanejamento de pessoas de Cabo Verde justamente nessas condições, como se fosse um castigo, né? Isso, Uma isso. prisão, Ele contou assim. isso, Aham. houve sim. Só que o que aconteceu? Esse pessoal de Cabo Verde que foram nessas condições, chegaram lá, eles conseguiram se dar bem Hum, que, com os próprios nativos e constituíram família, né? Então, o que era um castigo, ele se tornou um ah. meio de vida, né? Para sustentação, né? Das famílias, né? E uma pergunta que eu ia fazer, mas você já me respondeu, mas eu vou fazer assim para reforçar. Esse grupo, então, que viajou, eles tinham um certo laço de pertencimento, né? Eles se conheciam pelo trabalho e por essa origem também cabo-verdiana, né? O grupo que veio. Não eram pessoas desconhecidas, eram pessoas que eram um grupo de amigos, podemos dizer, do trabalho, ou tinha gente que não tinha. Não era só a sua família, eram várias famílias, mas que se conheciam, é isso? Sim, com certeza. As 8 famílias que vieram no barco pioneiro, chamado Pioneiro, né? Todos eles já se conheciam e já frequentavam as casas de um dos outros lá. Então eram 8 famílias que se conheciam, que trabalhavam junto na mesma fábrica, não nos mesmos barcos, Sim, mas sim. na mesma fábrica, porque era uma fábrica de conservas onde o proprietário, no senhor português, e tinha, acho que eram 11 barcos, né? Tinha barcos de atum, tinha barcos de arrasto, tinha treineiras. Então todos esses pais das 8 famílias trabalhavam nos barcos, Certo, né? certo. Inclusive foram convidados outras pessoas também que não quiseram, não tiveram uma resistência e optaram em não vir, né? Mas tinha mais pessoas que, que eram para vir. Mas essas pessoas se conheciam lá sim. Nesse contexto, né, de guerra de independência, de guerra civil, posteriormente, né, vieram vocês e você tem conhecimento de outros grupos que vieram para o Brasil? Não, nessas condições de refúgio, barco de pesca daquela época, nos consulados, embaixadas, não tinha registro nenhum. Nós tivemos esse conhecimento em conversa com o corpo diplomático do consulado do Rio de Janeiro, consulado de São Paulo, né, da embaixada de. Não temos conhecimento de outros grupos que vieram. Dizem em conversas, mas a gente não tem certeza, que antes de nós chegarmos aqui, chegou alguns barcos que meio que perdidos, não sei se em Santos ou no Rio, mas eu não tenho conhecimento se a veracidade do fato. Mas que em conversa com esse pessoal do consulado, até dos próprios, né, nativos de Angola que moram aqui, não temos conhecimento de outras da época, né? Sim. Depois, claro, mais tarde veio gente com outra forma de imigração, né? E a sua família, João, veio toda a família ou ficou alguém? Ou se ficou alguém, vocês posteriormente tiveram contato? Eu tive a oportunidade de conhecer os irmãos do João, as irmãs, os pais e o tio, né, que ficou em Angola, né, que volta e meia visita aqui também, o Quinho. Então, eu não disse isso aqui, mas eu conheci o João quando ele era estudante do ensino médio no Colégio Henrique da Silva Fontes, bairro São João, que foi a primeira escola onde eu lecionei em Itajaí. Eu cheguei aqui em 82 e logo fui lecionar e tive a oportunidade de conhecer o grupo, né, dos angolanos, que a gente fez amizade para além da relação professor-aluno, né, a gente ficou mais do que isso, ficamos amigos, né?
Então, João, a da tua família, como é que foi? Como é que foi o ajuntamento das pessoas? Moravam todos no local só? Tinha gente espalhado que ficou? Como é que foi isso? Da minha família, Da sua família? da minha família, na verdade, viemos em 5 de Angola, só que teve uma pessoa que não veio, que é minha irmã. Minha irmã, mais velha do que eu. Eu, na época, tinha 13, ela tinha 15 anos. E assim, onde nós morávamos era uma vila pesqueira. Então, o ensino lá, ele se limitava a uma determinada classe, né? Por exemplo, quem estudava até a quarta classe estudava na Baía Farta, que é a vila pesqueira. Quem fosse além da quarta classe teria que estudar numa cidade maior que é Benguela, que é a capital da província de Benguela, né? Então, sempre que fosse para a quinta classe em diante, teríamos que estudar em Benguela. E a minha irmã, como era 2 anos mais velha que eu, já estava estudando em Benguela praticamente há 2 anos, né? E eu comecei a estudar em Benguela, e o que nós fazíamos? Como o custo lá era muito alto, eu, como era rapaz, voltava, né? E voltava todos os dias a gente chama autocarro, de ônibus, né? E dá quanto tempo de ônibus isso? Dá quase uma hora, é 30 e tal quilômetros, não dá meia, 40 minutos, 45 minutos, deve ser uns 30, não tenho bem a certeza, mas uns 35, 40 quilômetros, deve ser isso. E então ia e voltava todos os dias. A minha irmã, mais velha, ela ficava em Benguela, né? E lá ela ficava na casa dos meus avós, meu paterno, né? Meu avô. E ficava ajudando nos afazeres da casa, né? E ia para a escola. Nós estudávamos na mesma escola, né? Então, segunda-feira nós íamos junto. Ela passava toda a semana lá e eu voltava todos os dias, né? Então, chegava na sexta-feira, ela retornava comigo, né? Passava o final de semana em casa e a mesma rotina segunda-feira em diante. Fazíamos isso aí. E por que ela ficou? Porque no dia que era para nós sairmos sem a gente saber, né? Meu pai e a minha mãe conversaram comigo, né, antes de ir para a aula e me alertaram que eu não fosse para a escola, mas que eu fosse para a casa do meu avô e falasse com a minha irmã sem que ninguém soubesse, para não alarmar, para não, né, levantar qualquer suspeita, e que, como as coisas estavam quentes, como eu digo, poderíamos de um momento ou outro sair. E nesse dia eu fiquei incumbido de chegar na minha irmã e trazer ela para podermos ficar todos juntos, né? Se tivesse alguma situação de fuga, então ela estava junto. Só que nesse dia eu não consegui nem pegar o ônibus para ir para a escola. Eu não consegui nem ir a Benguela. O ônibus nem veio para a Baía Farta, onde nós morávamos, né? Porque em certa localidade onde fazia fronteira com, né, com o município que nós morávamos, já não passava mais nada. Não passava nem carros, nem qualquer tipo de veículos. Nem da Baía Farta para Benguela, nem de Benguela para Baía Farta. Então não consegui. Inclusive nós achamos estranho, tem um amigo meu que ainda mora lá, chamado Chico, e então a gente sempre falava assim, ó, o ônibus não entrou, ele entrava pela vila e até no final pegava os estudantes e voltava. E o Chico, no caso, o ponto do Chico era adiante, era mais para frente. O meu era bem no início, que era na entrada da vila, né? Então eu vi o Chico vindo a pé, né, ao meu encontro, perguntando e vendo, porque estava achando tudo muito estranho, e sentamos, disse, Chico, o ônibus não veio. Eu acho que nós não temos aula, não vamos para aula. Sentamos no ponto, começamos a conversar. Nisso passa uma senhora que também trabalhava em Benguela e morava na Baía Farta, trabalhava no hospital. Ela falou, para como nós todos muito se conhecia ali, ela falou, Chico e Joca vão para casa
porque hoje o ônibus não vem e não passa nada para Benguela e nem passa nada para Baía Fata. Onde bateu aquele desespero, fui para casa, até chorando, os pratos, porque era o dia que eu ia pegar a minha irmã para podermos ficar juntos. E nesse mesmo dia à noite, nós saímos para não voltar. Então foi por isso que ela ficou. E só que depois de como quando estivemos aqui no Brasil, nós ficamos muito tempo sem comunicação. Nós chegamos em 76, acredito que ficamos sem comunicação nenhuma, nem de familiares de Angola, nem familiares de outros lugares, quase 10 anos. Caramba! E ainda mais naquela época que, né, não tinha muito então, meio de comunicação, né? Como a internet hoje. Exatamente, se tu quisesse conversar com alguém, ou era por carta, ou era por telefone, quem tinha em casa. Então nós ficamos quase, eu acredito, com uns 8 anos sem comunicação nenhuma. Então, a partir daquele primeiro momento que começamos a ter os primeiros zum de pessoas que moravam em Angola, que estavam na Europa, principalmente Portugal, porque muita gente também se retirou de Angola, foi para Portugal, e começamos a encontrar algumas pessoas conhecidas, alguns familiares, onde começou a ter essa comunicação, até primeiro por carta, né? Através de Portugal. E havia assim muitos rumores que tinha falecido muitas pessoas, até pessoas conhecidas nossas, com nomes, né? Amigos de infância, de escola. E numa dessas notícias, ouviu-se que também havia falecido uma moça com o mesmo nome da minha irmã, só que a gente não tinha essa certeza, né? A gente não tinha essa certeza. E a primeira vez que eu fui para Angola foi em 2006. Foi 30 anos depois que eu vim para cá, né? E foi mais uma viagem de resgate do que aconteceu com ela, para ver se eu conseguia encontrar alguma coisa, e até dos próprios familiares mais próximos, né, se sabiam também de alguma coisa. E na verdade em 2006 eu tive a notícia, a infeliz notícia, que realmente ela veio a falecer, até por motivos da própria guerra mesmo, né? Que não conseguiu, assim como muitos amigos nossos que nós conhecemos, que faleceram também, até só para esse primeiro retorno a Angola depois de 30 anos, e dos meus amigos de infância, de escola, de rua, eu encontrei só 5, né? Só 5 pessoas que a gente convivia. A maioria foram para as guerras também, tanto homens como mulheres, né? Crianças, né? Na época eles recrutavam tudo, né? E muitos faleceram, a maioria faleceram, e outros até foram para outros lugares, também não retornaram, e nem sabem que nós estaríamos aqui, nem nós onde eles deveriam estar, né? Ô, João, eu fico imaginando assim, né? Voltar depois de 30 anos já tem muita mudança, né? E às vezes, quando a gente volta querendo encontrar aquilo da forma como nós saímos. Eu falo isso porque eu também não sou natural daqui, sou natural de Minas, e quando eu não fico tanto tempo assim sem ir, né? Mas quando a gente volta querendo encontrar algumas pessoas e não encontra. Aí eu fico pensando nessa situação de guerra, porque foram 30 e poucos anos de guerra civil, né? A guerra de Angola terminou em 2002. 2002. Você voltou 4 anos depois, né? Voltei em 2006. Então eu fico imaginando, né, esse choque, de certa forma, como você está dizendo, né? Muitos amigos você não chega a encontrar, e a mesma mudança física, né, geográfica por conta da guerra. E aí eu fico pensando também em vocês que vivenciaram essa guerra, agora nesse contexto de guerra na Europa, que está sendo televisionado todo dia, né? Em que medida que essas guerras, vamos dizer assim, faz novamente a ferida sangrar, né? Porque você está olhando essa guerra, vendo essa pessoa nessa situação,
possivelmente você remete aos 13 anos de idade, né, João? Com certeza. Não só a guerra, mas qualquer situação que tenha uma pressão, uma situação diferente da normal, ele já nos volta aquele filme todo de guerra. Qualquer situação que a gente encontra, não precisa ser nem de guerra, mas que de inconveniente, de uma situação, de qualquer coisa que não seja normal, que a gente já nos remete vem aquele filme, todo aquele que nós passamos. Principalmente, por exemplo, estou falando isso porque, por exemplo, na época da política, quando tinha aquela tensão toda, parecia que nós estávamos vivenciando alguns dias antes de nós sairmos de lá de Angola. Tu está falando agora essas últimas eleições no E as Brasil, últimas né? eleições do A Brasil, tensão foi. aquela tensão, mesma tensão que nós sentimos um pouquinho antes de nós sairmos de Angola. Tem toda aquela pressão, assim, o tempo era diferente, as coisas eram diferentes. Parece que não podias falar, parece que não podias rir, parece que não podias olhar. Era tudo igual. E isso não foi só comigo. Com outras pessoas que eu entrei em contato da nossa comunidade, eu até falei, conversamos aí, uma das pessoas ainda me falou assim, ó, eu estava sentindo isso e não sabia o que era. Agora, tu tocando nisso, no assunto, é verdade, me remeteu ao tempo. Então, e sempre que nós escutamos assim, ó, alguma situação de guerra pelo mundo que afora, independente de qual é o país, independente de quem tem razão, quem não tem, sempre nos leva aos 13 anos de idade para mim, né? Duas últimas questões, porque o João, depois dessa ida a Angola, ele está voltando agora a Angola, né? Então ele está meio que fazendo as malas, ele e outras pessoas da família dele e amigos que vieram naquelas circunstâncias, né? Então eu não vou tomar todo o tempo do João aqui nessa nosso bate-papo, vai ter outros momentos, né? Que a gente pode voltar, mas só para a gente fazer um tipo de encerramento aqui, um fechamento, você lembra da manchete que eu li aqui, né? Fugitivos da guerra em Angola chegam em Itajaí. Foi a manchete de um jornal. Aliás, um jornal na época muito sensacionalista, o jornal A Nação, que era afiliado ao jornal, a rede Diários Associados, que era do Assis Chateaubriand. Ô João, essa imagem que eles criam aqui, você acredita que ela prejudicou vocês da chegada aqui? Fugitivos de Angola chegam em Itajaí. Você tem lembrança? Como é que foi o tratamento quando vocês chegaram aqui? Houve um certo receio, um certo medo da população, dos arredores, que vocês ficaram quase todos no bairro São João, né? Exato. Depois da quarentena, que foi mais de quarentena, né? Pelo que o Toninho contou. Na verdade, assim, nós chegamos aqui como refugiados, né? O que diz a manchete, alguma coisa, de repente fortaleceu esse tipo de situação, né? Porque nós fomos bem recebidos, isso não tenha dúvida. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, também não tenha dúvida. Só que, depois disso, nós tivemos grandes dificuldades, tanto na área de educação, como na área de trabalho profissional, né, para os nossos pais. Então, nós tivemos dificuldades para encontrar escola, nós tivemos dificuldades para encontrar trabalho. Por conta de onde nós viemos, por que nós viemos, né? Porque nós supostamente viemos num país pobre, né? País da África e um país em guerra. Né? Chegamos como refugiados. A curiosidade das pessoas nos olharem como refugiados era uma, mas o tratamento de acolhimento, o tratamento de abrir portas eram totalmente diferentes. Houve sim pessoas de bom coração que nos ajudaram muito, né? Principalmente aqui do bairro São João, que a maioria dos refugiados, né, se localizam. Das 8 famílias, 6
foram para o bairro São João, né? Então, com a ajuda de pessoas é que conseguimos dar os nossos primeiros passos. Mas houve sim uma resistência por conta, de repente, até da manchete. Então, João, de certa forma, você já responde a outra questão, que era a outra manchete. Brasil, terra prometida. Então, aí eu pergunto, né, mesmo você já tendo respondido, eu pergunto em que medida o Brasil foi a terra prometida, aquela terra que vocês sonhavam, em que medida? Eu acredito bem pequeno, porque a terra prometida, a visão do Brasil lá fora, quando nós morávamos lá, era uma. A partir do momento que nós chegamos aqui, foi totalmente diferente do que nós tínhamos da visão quando nós estávamos em outro lugar, em outro continente, né? Então, o prometido aí não foi nada, né? Nós tivemos que nós tivemos que ralar, nós tivemos que fazer por merecer, nós tivemos que nos mostrar e tivemos que cada um seguir o seu caminho, cada um batalhar para ter um recomeço bom, porque os fins dos nossos dias na nossa terra não foram bons, né? Mas tivemos que cada um seguir o seu caminho, cada um fez as suas vidas, né? Por contas, andamos, como se diz, com as nossas próprias pernas, né? Com ajuda, não vou esquecer nunca desse empurrão que tivemos de algumas pessoas, né? Então, João, esse seu depoimento reforça o que eu ouvi de muitos estudantes, né? Nesses últimos 10 anos, eu dei aula de História da África, lá em Pernambuco. Convivi com muitos estudantes africanos de diversas regiões de África, que vieram para o Brasil para estudar e depois voltar. Não vieram na condição de refugiados, mas eles também contavam que eles tinham uma outra visão do Brasil. E quando chegaram aqui, sentiram um choque, né, que não era aquilo que eles imaginavam, tanto homens quanto mulheres, e alunos de graduação, de mestrado, de doutorado. Então, nós somos povos irmãos, né? Porque fora da África, o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas que se autodeclaram descendentes de africanos. E, como diz o Alberto da Costa e Silva, nós somos o país que mais recebemos influência de África. Ele costuma dizer que o Brasil foi civilizado pela África. No entanto, nós conhecemos muito pouco o continente mãe. Tanto é que só em 2003 que institucionalizou a obrigatoriedade da história de África nas escolas brasileiras. Né? Veja que atraso, né? Um continente que nós somos filhos e nós desconhecemos. Então, esse teu depoimento reforça o que os outros estudantes né, que a gente conheceu, nos contaram também com relação. Esperamos que agora sejam outros tempos, né, de mais proximidade, de mais acordos econômicos, culturais, e da gente olhar para a África como um continente irmão, né? Não como você falou que as pessoas ainda hoje olham a África como um país, nem às vezes até pensa que a África é país. E só vê a guerra, os problemas econômicos, sociais, e não sabe que é um dos continentes mais ricos do planeta. Com certeza. Né? Infelizmente, ainda os africanos não estão usufruindo da riqueza por questões políticas, econômicas, etc. E tal. Então, João, eu quero agradecer muito a oportunidade, né, da gente revisitar, porque eu já conversei com o João, com o Toninho, com Graça, com Eugênia, sobre essas questões, mas eu tenho certeza que muito daqueles que nos acompanham no nosso canal Africanidades Conectadas não sabiam da existência dessa comunidade, da Associação dos Naturais e Amigos de Angola, que é a entidade que os representam, e agora eles parte da associação está retornando à terra natal, alguns pela primeira vez, né, João? Alguns pela primeira vez. E você, né? Não, você já é embaixador, né, quase. Eu já voltei, a quarta vez que estou indo, né? Voltei em 2006, 2009, 2015 e agora.
E ainda eu estou com uma dívida com o seu Adriano, né, que é o mais velho Mais hoje, velho, né, dos que vieram na condição de refugiado. O seu Adriano, nós tivemos uma conversa amistosa na primeira virada cultural de Itajaí, que os angolanos também participam, são organizadores, né? Traz a cultura. E o João como é que eu vou te chamar? Você que trabalha com artesanato, sou artesão e artista artesão plástico, e né? artista plástico. Só para lembrar, essa bandeira de Angola aqui é uma lembrança que João me deu, né? Aqui em casa tem uma foto, eu vou publicar a foto, você me dando esse presente aqui nessa sala, nessa biblioteca. Então, João, muito obrigado aí por essa disponibilidade de conversar com a gente e de socializar, de dividir essa experiência, né, de migrante na condição de refugiado, de vencedor, porque vocês são vencedores, né? Então eu desejo para vocês uma boa viagem. Na próxima eu irei junto, porque eu não conheço Opa! Angola, não conheço Angola ainda, conheço Guiné-Bissau, conheço Senegal e Durban, né? Conheço relativamente, porque foram viagens rápidas. Mas a nossa simpatia, sobretudo por Angola, é que nós suspeitamos que nossos antepassados foram trazidos na condição de escravizados de lá, Com né? Pelas certeza. perspectivas que nós temos da história. Tanto é que não foi à toa que eu batizei a minha filha de Luanda. Luanda. E eu lembro uma vez um comentário da sua mãe, né, que eu gosto muito dela e ela é muito carinhosa. E ela falou: Olha, o Bento é tão fanático por Angola, é tão fanático pela África, que ele colocou o nome da filha dele de Luanda. Né? Conversando com uma pessoa, eu estava próximo, né? Uhum. E eu falei: Não, Dona Maria, realmente eu sou um apaixonado por África e, na medida que puder, a gente vai retornar para conhecer melhor a gente, é preciso conhecer os ancestrais. Né? Joca, muito Claro. obrigado. Né? Boa viagem, uma boa revisitação e traga notícias para a gente. Tá? Com certeza. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder expressar essa nossa história viva, né? E com certeza estamos de portas abertas para o que precisar da nossa associação, de cada um de nós. Quer falar um pouquinho da associação? Posso falar? Vai, Claro. os minutos. Pode falar É, aí. Ó. A é, finalidade, a é, festa, a organização da festa. Vocês foram homenageados num carnaval, se não me engano, né? fomos. Isso. Fala um pouquinho sobre. Na verdade é assim, ó, como essas dificuldades que eu falei, comentei, né, que tivemos aqui quando nós chegamos, nós ficamos naquela situação, por exemplo, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, praticamente isso. Então saímos com lá de Angola, era uma colônia portuguesa, chegamos aqui, o Angola já estava independente, então nós ficamos nesse meio termo. Quem somos? Somos portugueses? Somos angolanos? É a questão A jurídica, né, questão João? jurídica, exatamente. Então, teve umas dificuldades para não sei se o nome certo é desembaraço, para podermos, né, seguir nossas vidas, porque depois de um certo tempo, o Portugal não nos reconheceu como cidadão português, né, porque nascemos numa ex-colônia, né, assim como as outras. Né? Então, essa associação foi mais para nos mantermos vivos, para termos mais força em qualquer coisa que a gente pudesse entrar, tipo, através das embaixadas, através dos consulados. Então, com a associação formada, seria mais fácil do que individualmente. Então, por isso que formamos essa associação primeiro para esse fim, né? Certo. E depois para cultivar para a nossa essência, a nossa cultura, para nos mantermos vivos e sermos o que somos hoje, né? Então, nós fazemos algumas atividades, né, aqui no município, como, por exemplo, o Dia da África, a própria independência de Angola, participamos dos movimentos negros de Itajaí, participamos do CONEG, que é o Conselho da Comunidade Negra, Desenvolvimento da Comunidade Negra de Itajaí, né? E sempre que tem algum evento, alguma coisa virada para o afro, a nossa associação, a ANANG, a Associação dos Naturais e Amigos de Angola, está sempre presente, né? Hoje já conta
como já temos naturais, né, agregados, como a gente diz, né, os agregados. Eu sou agregado. Já temos quase, sei lá, 150, 200 membros, assim, ou famílias, ou pessoas que também, brasileiros, que nos ajudam, porque, na verdade, é naturais e amigos, né, de Angola. Então, sempre participamos de algum evento cultural daqui do município ou de região, né? Ainda hoje de manhã eu estive no colégio de aplicação da Univale e na aula do professor Diego, que é professor de História da África, é uma disciplina eletiva, né, já no segundo grau, achei muito interessante isso, com mais de 30 adolescentes querendo saber da África. E todos eles brancos, na sala não tinha nenhum negro, né? Até porque naquela escola a maioria da população, né, não é negra. Uma escola particular, uma escola da Univale, e aí, conversando, eles me falaram: olha, a professora Graça esteve aqui, né? A Graça Já esteve lá estava fazendo. falando um pouco, né, da trajetória de vocês, e ela é professora também, né? Então é isso daí, João. Estamos juntos para o que deve é. Amanhã será outro dia, esperamos muito melhor do que o hoje. Com certeza. Então, um abraço, obrigado vocês que nos acompanham aqui no canal do YouTube, né? Africanidades Conectadas, e nós vamos trazer outros convidados aqui, inclusive quero ver se trago o seu Adriano, a Graça, para mostrar também outras perspectivas do grupo que viajou na condição de refugiados e hoje estão em Itajaí, né? Radicalizados e, né, vivendo conosco aqui. Obrigado.